Bom dia, amados irmãos, irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, observe ao longo, antes da destruição antediluviana, houve uma longa linhagem de homens que desceram, através dos filhos de Caim, da terra de Nod. E eles eram cientistas, espertos, inteligentes, homens maravilhosos. Eles até mesmo temperavam os metais, eles construíam casas, eles eram uma civilização maravilhosa. A Bíblia vai em frente e diz como eles trabalhavam com o cobre, como eles trabalhavam com os metais. Porém, este outro grupo eram peregrinos. A semente justa, a semente de Abel. Mas ambos os grupos eram religiosos. Caim era religioso. Abel era religioso. E Deus desenhou uma linhagem que era certa. Caim era tão religioso quanto Abel. Ambos construíram altares. Ambos criam em Deus. Ambos adoravam a Deus. Ambos trouxeram ofertas a Deus. Adoraram a Deus, ambos. Agora, observe estas duas sementes. Um brigando. O metal o mal tentando destruir a semente justa. E ele tentou destruir Abel. Ele o fez, Caim, matou Abel. Mas Deus criou 7 para tomar o seu lugar. Sabe que Caim matou Abel pelo simples fato de Abel ter a revelação do sangue. Quando ele foi adorar a Deus, oferecer a sua oferta a Deus, Abel, Deus o aceitou. Caim foi adorar a Deus, mas o seu culto, sua adoração foi rejeitada por Deus, porque não estava em harmonia com os planos de Deus, com a palavra de Deus. Porque Caim ofereceu a vida botânica, Abel ofereceu sangue. Sangue, adoração a Deus perfeita, tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então Abel, por revelação, ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim. E ele tentou destruir. E ele o fez. Caim matou Abel. Mas Deus criou 7 para tomar o seu lugar. Ele pensou que ele tinha Jesus bem ali. Satanás pensou. Olha através das eras. Em todos os lugares. Todo lugar que ele ia, ele cercava aquela semente. Quando ele matava um ou outro, ele achava que tinha pego aquela semente real. Finalmente ele foi atrás de João Batista. Finalmente cortou a sua cabeça. Ele pensou que o tinha então. Mas ele descobriu que ele estava aqui em Jesus. Ele matou todos os bebês, querendo acertar Jesus. Moisés, ele tentou matar Moisés. Ele tentou todos os dias que pôde destruir aquela semente, e quando ele matou a Cristo no Calvário, mas Deus o ressuscitou novamente. E no terceiro dia, então,
ele enviou o Espírito Santo de volta para chamar os filhos e filhas de Deus. E aquele mesmo mal, a semente religiosa, está perseguindo aquela semente justa até hoje. Você vê isto? E eles são extremamente religiosos. Eles têm aparência de piedade. Eles têm a aparência de santidade. Esses espíritos são espíritos tremendamente religiosos. Eles estão tentando destruir aquela descendência justa de Deus. Agora, ambos os lados, se você observar, começaram em Gênesis. Religiosos em ambos os lados, um deles denominacional, generoso, e o outro humilde, andava no Espírito através da revelação. Como poderia Abel alguma vez saber que era um cordeiro ao invés dos frutos do campo? Porque Caim ofereceu a Deus os frutos do campo. Mas Abel, com revelação, ofereceu sangue, matou o cordeiro, o tipo de Cristo. Porque isto lhe foi revelado através da revelação divina. Jesus disse o mesmo quando Pedro confessou ser ele o Filho de Deus. Ele disse: carne e sangue não te revelou isto, mas meu Pai, que está nos céus, tem te revelado isto. Sobre esta rocha, a rocha, não Pedro, não Jesus, mas a revelação divina, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você compreendeu isto? É a revelação divina. Agora observe, em cada realização, em todo o tempo, ali, eles se encontraram face a face e lutaram. Veja, quando Moabe estava lá em cima, na colina, Israel estava no vale, Israel estava apenas pedindo como um irmão, cavalheiro, para atravessar a terra deles, indo para a terra prometida que Deus lhe havia prometido. Apenas pediram por um pequeno reavivamento na sua igreja, como aconteceu. Apenas para atravessar a terra. E prometeram que pagariam até mesmo pelo capim que o gado devorasse. E eles iriam pela estrada do rei. E as coisas que eles fizeram enquanto passavam pelas terras, eles as fariam corretamente. Mas o ciúme do povo de Moabe, daquela nação lá dos Moabitas, do rei dos Moabitas, a terra dos Moabitas, não era pagã. Eles criam no mesmo Deus que Israel cria. Pois eles eram os filhos das filhas de Ló, a filha de Ló que concebeu enquanto Ló estava embriagado através do seu próprio pai, e eles seguiram em frente. Foi daí que surgiram esses moabitas. E quando seu profeta saiu, seu mestre, que tinha paixão pelo dinheiro, levantou altares, 7 altares, exatamente a mesma quantidade de altares que foi requerida aqui embaixo. Aqui estava Moabe assentado aqui, na grande e boa terra denominacional, organizacional, toda preparada e adornada. E aqui estava Israel, um pequeno velho santo rolador, como chamariam eles, peregrinando em tendas de lugar em lugar. Você diz santo rolador? Com certeza eram. Se eles eram o que eles chamam hoje santo rolador. Quando atravessaram o mar Vermelho, e Deus realizou um milagre na frente deles, Miriam pegou um tamborim e começou a tocar o tamborim, correr pelas margens, gritando e pulando e dançando no Espírito. E as filhas de Israel a seguiram, pulando, gritando, dançando no Espírito. E Moisés, com suas mãos levantadas, talvez cantando em uma linguagem que ninguém tinha ouvido antes, um cântico que ninguém podia compreender, ele cantou ao Senhor em espírito. Se aqueles não eram os santos roladores modernos que eu chamo hoje, eu não sei onde procurar por eles. Eles tinham sinais,
e maravilhas, milagres consigo. Ora, se Deus respeita apenas os fundamental, veja que Moabe, escrituristicamente falando, era simplesmente tão fundamental o quanto era Israel. Ele possuía tudo que Israel possuía. Ele tinha 7 altares. Isto foi o que Deus exigiu. Israel possuía 7 altares. Ele tinha 7 sacrifícios limpos. Israel possuía 7 sacrifícios limpos. Aí estão Caim e Abel novamente. Correto? Ele ofereceu 7 bois. Ele ofereceu 7 bois. Ele ofereceu 7 carneiros. Ele ofereceu 7 carneiros, falando, cria que Cristo viria. Ele ofereceu 7 carneiros, a mesma coisa, tão fundamental o quanto podia ser. Você pode ser tão fundamental nas Escrituras e estar a caminho do inferno. Caim construiu um altar, Abel construiu um altar, Caim ofereceu um sacrifício, Abel ofereceu um sacrifício, ambos adorou, Caim adorou, mas Deus vindicou, provou que Abel era a sua escolha. Deus provou que Israel era a sua escolha, pois Israel tinha o sobrenatural no seu arraial. Não obstante a todos os seus erros, eles tinham uma coluna de fogo seguindo-os. Eles tinham uma expiação para a cura divina e praticavam a cura divina. Uma serpente, eles tinham uma rocha ferida, eles tinham sinais e maravilhas, milagres no arraial. Quando João chegou, ele era sobrenatural. Quando Jesus chegou, era sobrenatural. No lado fundamental, sempre perseguiu o sobrenatural. Você pode ver o que ele está tentando fazer hoje? A mesma coisa. Destruindo a cura divina, destruindo estas pessoas. Não há nada para eles, os dignatários, as grandes pessoas, destruindo-os, irmão. Não é nada a não ser aquela vinha, torcendo-se através de Gênesis e entrando em Apocalipse. Eu tomo meu lado com os santos roladores. Deixa isto ser o quê? Eu nunca vi um santo rolador. Não, este é o nome. Isso é uma falsa acusação de Satanás para com os filhos de Deus. Este é o nome que o diabo colocou na igreja de Deus, sendo que isto não lhe pertence. Eles não são santos roladores. Eles são filhos e filhas de Deus, mal compreendidos pelo mundo, pelos religiosos, pelos crentes naturais, carnais. Agora, José nasceu de seu pai, foi amado pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos. Agora, observe um quadro perfeito do Senhor Jesus. Eu quero que você observe como sua vida simplesmente tipificou no Velho Testamento, tudo tipificado agora. Olhe lá atrás e veja o quadro, ali está o quadro, ali está a sombra, e você vê o que é o positivo. Agora observe, José sendo um tipo de Cristo, um tipo da igreja, um tipo do Espírito Santo, ele era o príncipe da prosperidade, exatamente como é Cristo, simplesmente como a igreja hoje. Observe novamente que quando ele nasceu, seu pai o amou, ele deu um casaco de muitas cores a José. Jacó amava José e deu-lhe de presente um casaco com muitas cores. Agora, há somente 7 cores, perfeita em todas as cores, todas as outras cores são feitas destas cores, e o casaco talvez fosse colorido de 7 cores diferentes, faixas de cores do casaco que o pai fez. Se você observar, talvez Jacó não compreendeu naquela época, mas aquilo significava o prometido quando Deus deu a Noé o sinal do arco-íris, as 7 cores. Era a promessa ou o pacto. Deus fez um pacto
que ele não destruiria o mundo mais com água. E aquelas 7 cores representam 7 eras, 7 dispensações das eras da igreja, que Deus trataria conosco. E nós estamos na era de Laodiceia, a última era, e isto terminará com o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. É verdade. E o pacto de Deus foi também carregado através de Jacó. Para José, Abraão era a eleição, Israel era a justificação, Israel era a graça. Abraão era a eleição, Israel era a justificação, e Israel era a graça, José a perfeição, que era o único que possuía as cores. A palavra de Deus para nós que cremos verdadeiramente, piamente em sua palavra, isto será de grande importância, de grande edificação para a nossa alma. Que você seja verdadeiramente cheio da palavra revelada do Senhor. Então, vemos Jesus assentado sobre o trono, com as cores, o arco-íris ao seu redor. Em Apocalipse capítulo 1, você pode ler. Era o pacto de Deus com o povo. Cristo, aqui está. Oh, como eu gostaria de ver isto. Cristo é o pacto de Deus com o seu povo. Não denominações, mas Cristo é o pacto de Deus. Então, a palavra de Deus é a verdade de Deus que nos liberta. Que você seja, meu irmão, abençoado, agraciado, e da mesma forma, minha irmã, você também possa ser abençoada no nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia, com a graça de Deus, e que a força do poder de Deus seja derramada em seus corações, no nome de Jesus Cristo.